Boa noite, meus amigos. É com muita felicidade que eu estou aqui por dois motivos. Primeira vez que venho a Campina Grande e vamos falar do Evangelho, que é alegria. Eu queria inicialmente pedir desculpas, pois, embora eu já moro 16 anos no Brasil, ainda continuo com o sotaque. Vocês já perceberam. Eu acho que vou levar para outras encarnações. Mas, se por acaso, durante a exposição cometer algum erro, por favor, sintam-se à vontade para me corrigir, ok? Que eu cometo ainda uns errinhos. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho de uma experiência que eu tive, já que a gente está falando de Evangelho fácil, de uma experiência que eu tive num país da América Central, chamado Guatemala. Vocês já ouviram falar Guatemala? Já? Né? É um país pequenininho, né? Na América Central. Pois é, a capital da cidade da Guatemala tem 5 milhões de habitantes. Não é tão pequenininho assim. Mas somente tem 5 casas espíritas. No interior tem umas 70, 80. Então nós fomos acompanhar e conhecer o trabalho que fazem no interior. Quando chegamos, para que vocês tenham uma ideia, né? A América Central é uma região um pouquinho mais com recursos mais carentes, né? O interior da Guatemala é mais ainda. Então nós fomos com os companheiros espíritas e subimos num ônibus. O bus subiu, foram 6, 8 horas, subia e subia e subia e subia. Parou, a estrada terminou, pegamos uma van, é uma van, não é isso? Né? A gente subiu na van, continuou mais 6, 8 horas, subia, subia. Aí parou. A gente desceu e a pé, mais um momento a pé, e chegamos, estávamos a 4.000 metros de altura. E literalmente, na ponta da montanha, tinha um centro espírita. Eu nunca tinha visto um centro espírita na ponta de uma montanha a 4.000 metros de altura. Eu acho que é o centro espírita mais alto do mundo. Lá os espíritos não descem, os espíritos já estão lá, né? Mas é impressionante, né? E a gente entrou, eram mais de 1.000 pessoas lá dentro. Eu falei, caramba, 1.000 pessoas. Mas uma coisa me chamou a atenção. É que na parte de fora não tinha um carro. Aí eu perguntei, mas como assim? São 1.000 pessoas? Não tem um carro. Ah, mas é assim sempre, né? Eles, para ouvir falar algo do Evangelho, cada 3 meses se reúnem, né? Marcam um local e eles vêm aqui. Mas da onde? Eu olhava como era alto, né? A gente olhava assim longe, tinha umas aldeias mais distantes, na outra ponta, outra montanha tinha outra. Pois é, eles vêm a pé. Eu falei, a pé? É, 3 dias a pé. Eu falei, nossa, mas e para voltar? São mais outros 3 dias a pé. Eu falei, gente, e como fazem para dormir? Eu via o pessoal trazer umas mantas, né? É muito simples, né? Cai a noite, jogam a manta, dormem aí, sai o sol, continuam caminhando, 3 dias. E eu falei, gente, e às vezes aqui no Brasil, né? Quando a gente tem que ir no centro, né? Alguns amigos falam assim, hoje é o dia do centro, né? Olha pela janela, uma nuvem, vai chover, não vou, né? Se riem, né? E aconteceu, né? Bom, então o que acontece? Mas ainda isto não foi o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção, aliás, entre as coisas, é o seguinte:
como o local é muito, mas muito carente, o presidente do centro espírita ficou na frente do palco e ele pegou o livro dos espíritos, olhem os que estão no fundo também, assim, uma folha, outra folha, né? E outra folha. E eu falei, que será isso? É um ritual? É um jeitinho, né, estranho, né, para pegar assim? Acontece que esse era o único livro dos espíritos da região desde o ano 1950. Era único. E então, o dirigente, como iam crescendo novos grupos, né, eles emprestavam esse livro a um outro centro um mês. Daí um mês outro centro outro mês, e assim até voltar. Já pensaram, né? E para isto, como não tinha xerox, imagina, estamos na montanha, né, uma zona muito carente, o que eles faziam? As criancinhas, os meninos, decoravam as perguntas do livro dos espíritos, da 1 ao 5, um menino, né? Outro da 5 ao 10, da 10 a 15, e assim ia. Aí eu vi isto, né? Uma criancinha subiu na frente, né? 1, que é Deus? Deus inteligência suprema, coisa suprema, 2, e aí ia, né? Olha que legal. E as meninas decoravam as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tinha uma moça, vocês já viram aqueles mantos, né? Um nenenzinho atrás, né? Nenenzinho puxando e a menina falando e tal. Puxa vida, mas ainda não foi isto o que mais me chamou a atenção. Observei que o presidente do centro não tinha sapatos. Ele tinha uma sandália direita que estava tão gasta, meu Deus. E a outra sandália esquerda era o perispírito da sandália. Tão gasta que era. Eu falei, nossa senhora. Mas ele disse assim, meus amigos, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. E eu falei, nossa, hoje é o dia mais feliz. Hoje é o dia mais feliz daqui de todos nós, das nossas vidas. Aqui o nosso irmão, um companheiro subiu, né? Este nosso irmão está trazendo para nós um presente. E eu falei, o que é o presente? Está nos doando a primeira biblioteca espírita. 3 evangelhos segundo o Espiritismo. 3 evangelhos, né? E aí ele veio, abraçou o companheiro, começou a chorar, né? As pessoas, as 1000 em pé, batendo palmas. Por 3 evangelhos segundo o Espiritismo. E eu falei assim, nossa senhora, como a gente no Brasil é tão rico e não sabe, né? Que eu falo com uma amiga, né? Olha, os livros de Kardec são a base, né? Eu falo, não, é a base que ela pega no monitor do computador, são grossos, né? Coloca embaixo, pronto, já são minha base. Né? Fala, não é essa base não, né? Mas enfim, o que eu queria falar é o seguinte, meus amigos, lá fora, e hoje, graças à internet, facilitou, mas o Evangelho não é tão fácil. E aqui no Brasil, como é que é? Eu tenho experiência com meus filhos que são adolescentes, eles estudam na evangelização, estão anos na evangelização. Eles não moram comigo, eu moro em Brasília, eles passam as confundo até hoje, irmão. Passam as férias e eu faço como bom pai espírita um intensivão. Todo dia de férias, 1 hora de espiritismo, né? Os meninos aí, tá? Toma espiritismo, todo dia, né? Os meninos já estão assim, já. Pronto. E eu percebi um detalhe, né? Eles não conhecem muito, embora que estejam anos na doutrina. E eu fiz uma pergunta
aliás, quero fazer uma pausa aqui. Eu fiz uma pergunta. Quando eu morava no Peru, eu observava uma revista. Ainda estava começando a conhecer a doutrina, né? Olhei uma revista e falei assim, nossa, que legal, tem um médium espírita. Uma revista espanhola perguntava assim, Senhor, eu não conhecia nada, mas foi meu primeiro contato, falava assim, Senhor Divaldo Franco, o que significa ser espírita? Eu começava a conhecer a doutrina, eu também queria saber o que é ser espírita, né? Achava o nome Divaldo Franco assim, poxa, que legal esse nome, né? Nome de médium já, né? Ainda quando era mais novo. Bom, o que Divaldo disse, a repórter? Ser espírita é ter descoberto um grande tesouro. Escutem, ser espírita é ter descoberto um grande tesouro. A ciência já chegou na Lua, né? Encontramos as moléculas, DNA, enfim. Mas o homem não sabe quem é. O que está fazendo na Terra? Para onde vai? Que sentido tem a vida? Não sabe. E a doutrina espírita vem esse tesouro, a ensinar o objetivo da sua existência. Para onde vai, da onde veio e quem é ele. Eu achei tão interessante porque esse tesouro eu quero passar para meus filhos. Ao final, se me faz bem a mim, pode fazer bem para eles. Então, conversando com eles, eu fiz a pergunta e eu desafio a vocês fazerem a seus filhos. Meus filhos estão anos na evangelização. Me respondam, o que é evangelho? Aí os garotos de hoje são danados, né? Porque na minha época eu falo, meus filhos, eu sou tão apressado para reencarnar. Eu reencarnei nos anos 70, eu jogava Atari, né? Vocês jogam outras coisas. Na minha época era um Atari, tinha um botão, não sei, quem é da minha geração vai lembrar, né? Tinha um botão, tinha um joystick, né? E tinha um cartucho aqui que não pegava o jogo, né? Vocês devem lembrar. Bom, mas a geração de hoje não, ele tem um negócio que treme com 20 botões, estão falando no Skype ao mesmo tempo, é outra coisa. Mas eu perguntava para eles, e aí, o que é evangelho? Aí me falaram, evangelho é a boa nova. Sim, e o que é a boa nova? A boa nova é o que falou Jesus. E o que falou Jesus? Jesus falou do amor. E o que falou do amor? O que está no evangelho. Aí danados me deram a volta, né? Falei, não. Agora vamos martelar, vamos lá no evangelho. Então, meus amigos, vamos tentar sintetizar o que a gente precisa, que em 1 hora qualquer pessoa acima de 12 anos consiga ter o entendimento básico do evangelho. E para começar, vamos citar Emmanuel, o guia do Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, com um grande princípio. Eu vou mostrar apenas algumas ilustrações do livro Evangelho Fácil. Estão todos vendo? Sim? Ok? Pronto. Nós começamos com os espíritos puros. Mas não somente espíritos puros. Eu chamaria espíritos puros de um nível cósmico. Emmanuel disse que no mundo espiritual, ele extraiu estas informações da chamada ciência de todos os tempos e das universidades, dos arquivos mais altos do mundo espiritual, ele trouxe para nós. Vamos lá. Segundo Emmanuel, são 2 grandes reuniões dos espíritos puros. Eu vou me aproximar com o meu laser, tá? Vocês estão vendo aí, né? Essas lucecinhas seriam os espíritos puros. E ao lado vocês vão ver os planetas, certo? Ok. Então o que acontece? Segundo Emmanuel, houve uma primeira grande reunião desta equipe de espíritos puros antes da formação do nosso sistema solar,
quando se juntaram para formar o sistema solar e os planetas. Esta equipe de espíritos puros vão ser também responsáveis pela construção de cada um dos orbes. E disse Emmanuel que Jesus fazia parte dessa equipe. Eu particularmente acredito que seja Jesus o coordenador do nosso sistema solar. Mas vamos lá. Outro dado interessante. Diz Emmanuel que uma vez o planeta Terra já estava pronto, houve uma segunda reunião dos espíritos puros, na qual Jesus programa encarnar-se no planeta Terra para trazer os princípios do que eu metaforicamente chamo o idioma dos espíritos puros, o Evangelho. Quando a humanidade tivesse um mínimo de pessoas com a mínima capacidade de sentir e entender os princípios do Evangelho, o idioma dos espíritos puros, Jesus viria à Terra. E isto vai acontecer apenas há 2000 anos. Outro detalhe interessante. Todo o processo do Cristo na sua pregação é um convite para chegar a este nível. Este é o nosso destino, meus amigos, todos os que estão aqui, encarnados e desencarnados. Este é o nosso destino, chegar a ser espíritos puros. E assim vem o chamado reino dos céus. O reino dos céus é o reino destes espíritos que comandam o nosso sistema e por aí em toda a galáxia. Vamos à frente. Maioridade terrestre. No Brasil, maioridade terrestre com 18 anos, né? Foi 21 já em algum tempo. Bom, segundo Emmanuel, a humanidade conseguiu sua maioridade terrestre. Isso aconteceu na época da vinda de Jesus, que marca essa maioridade, e tem um detalhe. Eu só queria que vocês vejam aqui, do lado, tem setas, né? Duas setinhas. 6 séculos antes de Jesus vir à Terra, e 6 séculos depois, 1260 anos, é o período de implantação do Evangelho na Terra. 1260 anos depois, do ano 610 ao ano 1870, é o período da besta do Apocalipse, ou o período das trevas. Foram 12 séculos para o Cristo implantar o Evangelho. E Emmanuel fala o seguinte, que Jesus e a equipe de espíritos puros enviaram diversos mensageiros para limpar a atmosfera psíquica do planeta. Para o Ocidente, principalmente Sócrates, também, segundo Emmanuel, Sócrates seria o espírito mais luminoso que pisou o planeta depois de Jesus. E para o Oriente, enviou 3 grandes, Lao Tse, Confúcio e Buda. Isso aqui é interessante, porque eu falando para meus filhos, eu falava, olha, viu? Para o Oriente, dos espíritos puros enviados pela equipe da verdade, Buda, Lao Tse e Confúcio. Vocês sabem quem é Buda? Aí meus filhos, não, é aquele gordinho, né, que se frota um negócio, que acho que tem aqui, né, que frota uma barriguinha, né, e dá sorte. Falei, não é, mas pelo menos sabe quem é o Buda, né? Eu falei, mas não tem nada a ver isso com o que Emmanuel fala. Mas e o Confúcio? É o que inventou a confusão, né? Também não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. E o Lao Tse? É menos, nunca ouviram falar, né? Eu também não sabia. Aí fui pesquisar. Detalhe, Confúcio, Emmanuel compara com Sócrates e disse a história que Confúcio foi discípulo de Lao Tse.
Aí eu fiquei impressionado. Puxa vida, se Confúcio teve um mestre, o que ensina esse mestre? A gente citou algumas frases, eu vou falar uma única para que vocês tenham noção, tá? Levem para suas casas em uma frase. Lao Tse disse: as palavras sinceras não são agradáveis, e as agradáveis não são sinceras. Eu vou repetir. Escutem a profundeza. As palavras sinceras não são agradáveis, e as agradáveis não são sinceras. Aí eu me lembro quando as moças postam as fotos no Facebook, né? E as amigas, linda, arrasou. Aí, se riram, né? Por que riram? Não sei. Mas aí lembram de Lao Tse, né? Para que a gente tenha ideia da profundeza desses espíritos, né? A gente achando que budismo, confucionismo e outros são concorrentes, todos têm a mesma fonte, né? Mas vamos lá. Chega um momento mágico, um momento melhor, o momento mais lindo do planeta. A chegada do Cristo, para trazer-nos o reino dos céus, o caminho para a gente ser espírito puro. Diz Emmanuel que a vida de Jesus começa mostrando-nos a mãe das virtudes, com a manjedoura. E isso que eu pergunto para vocês. Vocês sabem qual é a mãe das virtudes? A humildade. Por isso, o local mais simples ao lado de um burrinho, né? Um burrinho, uma vaquinha, né? Um lugar mais simples. Veio Jesus. E o momento mais belo, o dia do sermão da montanha, nas bem-aventuranças. Aqui está a clave para a gente conseguir ser espírito puro. Esse é nosso destino. Tem um detalhe. A trilogia do amor. Amor a Deus, amor ao próximo e a si mesmo. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, né? Não é isso? Todo mundo já sabe. Mas tem um detalhe. Numa psicografia, através de mim, mas eu les comento, um amigo espiritual me disse assim: Luiz, escuta aqui. Olha que interessante. Um dia, por incrível que pareça, na nossa evolução, nós chegaremos a ser espíritos puros. Falei, até aí, tudo bem. Mas veja, por incrível que pareça, a gente chegará ao nível onde esteve Jesus na criação dos planetas. Eu falei assim, nossa, eu não tinha pensado, mas interessante. Mas, por incrível que pareça, algum dia chegará que nós estaremos ao frente de uma galáxia. Aí eu falei, nossa, esse espírito viajou, né? Falei, caramba, uma galáxia, mas que massa, mas como assim, né? Não acho que assim uma coisa estranha, não. O processo já começou. Mas começou, eu mal dirijo o meu carro em uma galáxia? Não. Os seus corpos, os nossos corpos, são um mini-universo que a lei de Deus já começou a dar-nos. Nós temos que preservar ele, cuidar ele, amar ele e enxergar no outro um mini-universo que Deus também deu. Aí a importância do amar-se a si mesmo e amar o próximo. Somos todos deuses vibrantes. Eu falei assim, nossa, que legal, meu universo está um pouco cheinho, mas legal. Né? Todos estamos com mini-universos. Daí o princípio maior da importância do auto-amor. Já temos um patrimônio divino. Mas eu queria falar aqui nas bem-aventuranças um detalhe. A primeira de todas, há um código que Jesus deixou. Humildade começa, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu só vou resumir. Perdão, bondade, justiça, caridade, pureza, paz, resignação, fé e alegria. O Evangelho termina com alegria.
Eu vou ir direto aqui a um ponto que mais interessa. Um detalhe, quem de vocês gosta de ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem um outro código também. Os primeiros capítulos, Allan Kardec colocou na sua proposta pedagógica, são as leis com Deus. Os do meio são com o próximo, e os últimos são com um mesmo. Depois prestem atenção, que coisa interessante. Mas o que eu queria chamar a atenção é esta ilustração. É o mapa do amor. Eu fiz uma palestra uma vez e eu falei, gente, este é o mapa do amor. Aí uma moça falou, não, é o mapa do amor conforme o Evangelho. Eu falei, então, mas vamos lá. O mapa do amor. Meus amigos, o objetivo da palestra é este. Nossa finalidade, sermos seres iluminados. Esta finalidade, sermos seres de luz. O Evangelho é o meio, é o que permite, é o combustível que faz que a gente se ilumine com o amor. Os Espíritos dão as pautas. Nós temos dois inimigos. Lá em cima, não sei se dá para ver, o egoísmo e embaixo o orgulho. São os dois inimigos. E nós temos os dois braços do Evangelho, a caridade e a humildade, né? No nosso movimento espírita, todo mundo conhece essa frase. Fora da caridade, não há salvação, né? E até que a gente se esforça por fazer as coisas, porque o amor externo é ação. Mas o que a gente esquece, e eu vou falar, é dessa daqui, da humildade. Enquanto a gente não consiga ser pleno na forma humilde e caritativa, a gente não é espírito puro. Nós somos, em essência, espíritos. Se estamos em desequilíbrio, nossos corpos ficam em desequilíbrio, logo ficamos doentes. Se nós estamos interiormente em equilíbrio, nossos corpos ficam em equilíbrio, nós estamos sadios. Então, aqui vou mostrar o grande inimigo nosso. O orgulho. O orgulho é danado, porque essa estratégia das trevas para que a gente nunca chegue a ser o ser de luz. O que fez as trevas? E o que fez Jesus? Jesus colocou a mãe das virtudes, humildade. Humildade é o nosso desafio. As trevas fizeram o seguinte, colocaram o orgulho como virtude e a humildade como defeito. E fizeram muito bem. Porque a gente fala assim, olha, aquela pessoa humilde, né? Com a I maior, né? E humilde, né? Com uma coisa ruim, né? Vocês já viram, né? Humilde, né? Não, ninguém fala humilde, é humilde, né? E a questão do orgulho, né? O orgulho, né? Já começa assim, né? Com né? Eu tenho orgulho da minha cidade, eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho do meu país, eu tenho orgulho do meu time, eu tenho orgulho. Rapaz, né? Vou falar onde está o problema. Eu fazia uma palestra sobre humildade e uma garotinha me perguntou, mas tio, o que é humildade? Eu falo, meu Deus, mas de onde sai essa geração, né? Caramba. Bom, eu fui pesquisar, porque eu também não sabia o que era humildade. Falava de humildade, eu não sabia o que era humildade. Humildade vem da palavra humus, que é aquele adubo, né? É adubo que se coloca nas plantas e deixa todas iguais. Logo, a pessoa humilde enxerga no outro o seu igual. Nem maior nem menor, é seu igual, seu irmão. O que faz o orgulho? O orgulho é o contrário, diz assim, eu sou superior a você, logo, você nunca chegará a ser igual a mim. Logo, você não tem crédito para pedir perdão, por exemplo. Né? O orgulho te toma, você não vai perdoar, o outro não tem igual, não merece teu perdão. Né? O orgulho te diz assim,
você é muito superior, os outros são inferiores. Só que o mesmo disse ao outro. E o mesmo disse ao outro, o mesmo disse ao outro, ao outro. E todo mundo acha que é superior ao outro. Porque o orgulho nos toma. E tem uma coisa interessante. O orgulho é tão danado que nos diz, você é superior a Deus. Você é superior a Deus, às leis de Deus. Embora tenha leis que regem o universo, mas você é superior. Deus demora demais. Vamos fazer a justiça com as nossas mãos. É um fomentador da ira, da raiva, da fazer nossa violência. Porque Deus demora demais. Então a gente vai tomar as... É isto a proposta das trevas. Nos colocou o orgulho como virtude e a humildade como defeito. Então, aqui está o desafio nosso e terrível quando isto entra no movimento espírita. É terrível. Você vê irmãos se odiando, né? Porque o orgulho tomou conta. Mas, como nós temos o remédio, que é o amor, eu falava para meus filhos e ele me disse assim, meu pai, depois de ler o livro, eu descobri uma coisa. Eu falei, que coisa, meu filho? Que eu sou orgulhoso. Eu falei, isso é inocente, porque todos somos orgulhosos. Mas o primeiro passo foi dado. Você descobriu onde está a falha e como a gente deve se melhorar. Já é um passo. Antes estávamos cegos, né? A gente não sabia para onde ir. Então, aqui está um mini mapa de todas as filhas da humildade e todos os filhos do orgulho. Infelizmente, como o nosso tempo já nos está dando, eu apenas queria falar nesta última ilustração. O Evangelho e o futuro. Eu estava viajando para a cidade de Juazeiro. Vocês conhecem Juazeiro, Petrolina? Sim? Lá não tem um rio no meio? Sim? É o Rio São Francisco. Eu fui com meu filho e meu sobrinho. Entramos no rio, eu não tenho costume de entrar no rio, mas entramos no rio, e aí eu falava, meu Deus, está tão baixinha a água, né? Está baixinha, vamos mais para dentro, mais para dentro. Entrou, né? Mas está muito baixa a água, vamos mais para dentro. A gente entrou, e a correnteza nos puxou, né? E caramba, né? Aí eu viro, meu filho está assim, né? E meu sobrinho sumiu. Eu falei, gente, cadê ele, né? E ele estava assim embaixo da água, né? Assim, né? Assim, era mais ou menos assim, né? Mas ele estava embaixo da água e falei, meu Deus, está desencarnando na minha frente. Eu falei, mas... E aí meu filho me falou que ele não sabe nadar. Mas você me fala isso agora, no meio do rio? Ele não sabe nadar. Puxa vida, meu Deus, o que eu faço? Vai desencarnar. Aí tinha uma bola, né? Estavam jogando bola. Eu joguei a bola, nada. E o menino... Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei os filmes, né? Aí eu fui, estilo Baywatch, fui lá. Eu puxei ele, mas eu também não sou nadador, né? Então, aí eu lembrei que tem que puxar aqui no pescoço, né? Puxei assim para cima. Aí o menino, pronto, né? Mas aí falei, e agora? E agora nós dois embaixo d'água. Glu, glu, glu. Aí eu falei, meu Deus, eu vou desencarnar. Eu não acredito que antes de reencarnar no mundo espiritual, nos arquivos espirituais, eu assinei um contrato falando, vou desencarnar afogado no Rio São Francisco. Eu falei, que burro! Né? Mas, meu Deus do céu, caramba! Aí de novo subi em cima da água, né? De novo, glu, glu. E lá na orla, né? Na ponta tinha um salva-vidas. Aí eu gritei, ajuda, ajuda, né? E novamente, blu, embaixo da água. Na segunda vez que estava bem embaixo da água, eu falei, chegou a hora. Olha só, chegou agora. Aí eu lembrei do Bezerra de Menezes. Eu não sei porque a gente, nesses momentos, a gente lembra do Bezerra de Menezes, né? Quando a gente está em terra firme, não lembra, mas quando a gente está embaixo da água, eu falei, Bezerra, Bezerra, me ajuda, pelo amor de Deus, Bezerra. Eu falei, caramba, eu estou embaixo da água, eu vou desencarnar, já não tem mais jeito. Eu tinha umas palestras fazendo na Paraíba, não vai dar. E agora, meu Deus, falei, pronto. O túnel, eu quero ver o túnel, né? O túnel, cadê o túnel? Cadê o túnel que eu vi nas séries de TV? O túnel, não tem túnel, não estou vendo o túnel. Aí de novo saí, né? Saí de novo da água. Ah, que o salva-vidas não chegou e puxou o menino.
E eu falei assim, nossa, Becerra é rápido. Caramba, Becerra puxou o menino. Eu falei, putz, e agora? Eu falei, eu também preciso. Aí me puxou. Né? Aí eu falei, ai, graças a Deus. Né? Aí eu pensei, gente, hoje estamos aqui, amanhã estamos no umbral. Digo, não estamos no mundo espiritual. Né? A gente está aqui e lá, né? Hoje é noite, a gente não sabe, né? Você se acorda e fala, oi, bom dia, Clarencio. Não é isso. Não, a gente não sabe. Então, como a doutrina espírita vem nos a informar que o espiritismo matou a morte, dá essa grande ideia da imortalidade, nos fala do futuro. O futuro, dizem os espíritos amigos, que já neste século começa a se operar no mundo espiritual grandes transformações. As novas gerações, elas vão vir com novos princípios. E um dos quais eu vou conversar é sobre o princípio da misericórdia. A partir da metade deste século em diante, os espíritas do amanhã, eles já vão vir com novos princípios, vão nos enxergar e falar, caramba, como assim, avô, bisavô, tataravô, vocês faziam coisas erradas, né? Mas agora eles vão vir com princípios. Um deles, apenas vou comentar, é na alimentação. Eles não vão comer animais. Vão enxergar neles seus irmãos. E a misericórdia está tão grande que eles vão ver eles seus amigos. Não vão se alimentar, né? E entre outros detalhes que irá acontecer com esse novo mundo, quando o Evangelho tenha chegado na Terra, aí diremos que a volta do Cristo está em fase de implantação. A gente espera o Jesus físico, quando Jesus pode voltar por dentro de nós com o Evangelho. Como o tempo está no final, nós queríamos mostrar alguns materiais que trouxemos, lançamentos. Este daqui que falamos é da coleção Evangelho Fácil, tudo em infográficos, para entender em 1 hora o Evangelho. O quiz espírita, já me perguntaram o que é o quiz espírita? É a prova do Enem dos espíritas. Todo espírita tem que se testar, não sabe o que está indo, não, né? Tem filmes, eu vejo gente morta, quem falou isso? Enfim, né? Tem palavras cruzadas, é muito legal para todo adulto fazer um teste. 2, crianças médiums. Pouca gente sabe que o espiritismo começou com crianças, nos Estados Unidos, nos fenômenos de Hydesville, né? As meninas Fox, né? O fantasminha que batia tac, 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 toque, toque e tal. Aí batia palma, a menina plá, plá, né? E né, a Kardec puxou a ideia, aliás, todos esses fenômenos foram para a França e Kardec estudou e colocou que a mediunidade é em qualquer idade. E para finalizar, estamos mostrando aqui o livro Meu Pequeno Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo com a turma da Mônica. Já me perguntaram, mas Maurício de Souza está sabendo? Né? Está sabendo sim, claro, a gente fez, ele ilustrou. Né? A gente, é um projeto de 6 anos, que de 1 ano para aqui foi montado, elaborado, e só agora saiu. É um trabalho que mostra os princípios do Evangelho com a turminha mais querida do Brasil. E olhem detalhes subliminares. A árvore é a árvore do Evangelho que veio da Palestina para o Brasil, coração do mundo, para o Evangelho, vocês devem lembrar. O sol é a luz da equipe do Cristo iluminando os corações. Na natureza, né? Porque o Evangelho é vivo, não é só fechado em ambiente, não, ele está no dia a dia. E 3, o personagem criado para o livro, André, foi coincidência. Eu queria André Luiz, mas não me deixaram, não. Mas enfim, vamos lá, vamos dar uma pincelada para que vocês fiquem com o gostinho, tá? Aqui a Moniquinha está detrás do Cebolinha, do Cascão, com o coelhinho fazendo uns carinhos, né?
Então, aí o Cascão fala assim, vamos nos esconder em casa e tal. Entra em casa e a Mônica entra e fala, não, Mônica, você não vai nos bater. Nós temos visita. Mas visita, quem é esse aí, né? Me falaram que pensavam que era Paulo Guerreiro, sabe? Mas não, porque falavam, você é peruano, você fez Paulo Guerreiro. Não, não tem nada a ver, né? Mas vamos lá. Então entra a Mônica e fala assim, não, quem é esse? É meu primo, o primo André. Primo André. E para brincar, né, fala, ele é espírito. Espírito. Uau! As crianças gritam, uau, não, peraí, pessoal. Eu sou espírita, com A. Espírita? O que é ser espírita? Espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Quem foi que falou isso? Então, por isso que eu queria contar a historinha do Givaldo, para que vocês vejam. Hein? A gente colocou aí a frase do Givaldo. Bom, então, um tesouro, que tesouro? É uma pessoa que faz o bem e estuda o Evangelho. E vejam só, vamos fazer o seguinte, crianças. Contem as suas férias. E cada dia das férias, nós vamos colocar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, este foi o desafio. Como colocar o Evangelho segundo o Espiritismo, uma coisa divertida com a turma da Mônica. O jeito foi, dia de férias, cada dia da férias, um capítulo. Então tem o reino dos céus, eles vão para a praia, né? Pureza, né? O Cascão, a gente não conseguiu dar banho nele, né? Mas está aí o Cascão, né? O amor, observem, a Mônica abraçando Cebolinha, só com o Evangelho, né? Só o Evangelho para fazer esse milagre. Mas o que vem aqui é impressionante. Capítulo Caridade. O que vem aqui é a Magali doando alimentos. Não, gente, a Magali doando alimentos, essa foi demais, né? Aí tem o Cascão, enfim, né? Tem aqui a Magali com as melancias, né? E tem crianças de bem. Vocês conhecem o homem de bem aqui, crianças de bem, né? A gente fez esse jogo de palavras, né? E a fé move montanhas, né? Você vê aqui a Moniquinha carregando aí a montanhinha, né? Bom, finalizamos com esta frase. O Evangelho Boa Nova nasceu no coração de Jesus para iluminar os nossos corações. E uma coisa super interessante, é um livro que começou e a gente está recebendo mensagens de várias pessoas espíritas, católicas, evangélicas, não espíritas. Um livro ótimo para dar presente, porque a gente está levando a essência do Evangelho com uma linguagem que as crianças conhecem, que é a turma da Mônica. Não é sonho, é real. Eu até agora não acredito, mas é real. Tá? Então, meus amigos, nós estamos aqui, nosso tempo já terminou. Eu queria deixar uma palavrinha para vocês levarem às suas casas e os desencarnados também. Não levar para suas casas, não, digo, eles levarem para seus lugares. Tá? Vamos lá. É o seguinte, ao fazer essa pesquisa do Evangelho, tem uma frase que disse Jesus que me chamou muito, mas muito a atenção. Jesus disse, brilhe a vossa luz. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, psicografou uma mensagem na qual ela fala que nós espíritas, deveríamos ser perfumes vivos. Onde a gente for, emanar nosso perfume daquilo que a gente aprendeu da doutrina, do Evangelho, ser fontes de aromatização dos lugares, no trabalho, nos amigos, na família, no ambiente, na rua. Nós sermos pessoas que expandimos perfumes. Então, lembrando Joana e lembrando Jesus, novamente esta frase para seus corações. Onde vocês estejam, onde vocês vão, escola, casa, amigos, ambiente, marido, mulher, onde estejam, brilhe a vossa luz. Deixem brilhar a sua luz. Muito obrigado.